Olá galera, beleza? Então aqui, como prometido, mais um vídeo bem curto para as respostas da atividade que eu passei para vocês, atividade prévia antes da nossa P1, tá? Atividade de revisão. Então, primeira questão, explique em que consiste a sociologia, bem como seu principal objeto de investigação. A sociologia é uma área das ciências humanas que busca compreender o funcionamento da sociedade. Então, a sociologia, além de investigar isso, ela também apresenta alguns elementos para que nós possamos interpretar as mudanças, como essas mudanças nos impactam. Por exemplo, a epidemiologia, que é esta área agora que nós estamos ouvindo falar muito por conta da pandemia, ela tem um viés sociológico, porque ela busca compreender qual é a relação entre as bactérias, os vírus e a sociedade. Então, densidade demográfica, quais são as condições, se tem saneamento, se não tem saneamento. Então, a sociologia, ela tenta produzir elementos simbólicos para que possamos interpretar todo o desenvolvimento social, sobretudo a partir da criação das sociedades modernas, que vem lá depois da Revolução Industrial, como nós vamos ver aqui em uma dessas questões também. Segunda questão, apresente pelo menos 3 áreas do saber que se relacionam com a sociologia. Poderíamos citar aqui a antropologia, a ciência política, a estatística, que mais? A psicologia comportamental, que analisa grupos, né? A própria filosofia e a economia, né? Então, estas são as áreas mais relacionadas aqui com a sociologia, tá? Terceira pergunta, como a revolução científica se relaciona com o surgimento da sociologia? É a partir da revolução científica que o método científico ele é introduzido, isso lá ainda no século XVI, tá? E o método científico utilizado nas ciências naturais, ele também será a base para as interpretações sociológicas. Então, a sociologia ela é concebida tendo como inspiração os métodos das ciências naturais aplicados na análise sociológica. Então, não existiria sociologia sem o método científico por uma questão cronológica, tá? Quarta pergunta, como a Revolução Francesa se relaciona com o surgimento da sociologia? Eu acho que vocês lembram das aulas de história, lá do 8º e 9º ano, que falam sobre a Revolução Francesa, de maneira direta ou indiretamente. E a Revolução Francesa ela inaugura uma nova forma de Estado, que rompe com o modelo absolutista, lá da monarquia absolutista do Luís XVI, e inaugura uma nova forma de organizar o Estado, com a divisão dos 3 poderes. Esta influência, baseada numa Constituição que ela é criada pelos homens, pelos desígnios dos homens, que nós chamamos de direito positivo, vai influenciar todo o modelo sócio, toda a malha sociopolítica, sobretudo aqui no Ocidente. Obviamente, lá no século XX, com a globalização, esses modelos eles vão influenciar também o Oriente. Mas, num primeiro momento, a Revolução Francesa ela vai inaugurar aquilo que nós chamamos de Estado moderno, que é um Estado fundado nas leis positivas. Então, a sociologia ela vai compreender este novo Estado, ela vai analisar esse novo Estado pós-Revolução Francesa, não antes. Obviamente que a sociologia ela também pode analisar civilizações passadas, mas sempre em comparação com esse modelo sociológico que está posto agora, porque a sociologia ela tem uma questão muito particular em relação às outras áreas das ciências humanas, digo, a história e a filosofia, porque ela tem uma urgência. A sociologia ela sempre vai pesquisar e vai analisar estudos de casos muito pontuais, de um momento muito específico. Então, um sociólogo, por definição, um pesquisador na área de sociologia, ele sempre estará pesquisando elementos contemporâneos, diferente de um historiador e de um filósofo que analisam questões de todo o âmbito civilizacional. Então, a sociologia, ela sempre, claro, vai analisar, vai conhecer o passado, porém sempre com uma implicação no presente ou no futuro, tá? Então a Revolução Francesa ela é muito importante porque ela inaugura esse novo campo de análise, né? Quinta pergunta, como a Revolução Industrial se relaciona com o surgimento da sociologia?
Da mesma forma que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, ela vai mudar a relação que nós temos com o trabalho. E a civilização, desde que ela surge, desde lá da agricultura, ela tem a produção, o trabalho, né, a extração de recursos da natureza como a base, o fio condutor da civilização. Não existe civilização sem o trabalho. Porém, a Revolução Industrial vai mudar essas relações de trabalho. Então, a sociologia ela também vai analisar estas novas relações de trabalho. Ela não vai analisar como era o trabalho no sistema feudal. Ela não vai analisar diretamente como é o trabalho lá na antiguidade. Ela vai analisar como as relações de trabalho elas estão estipuladas agora. E quando eu digo agora, é do século XIX para cá. Porque muitas vezes nós vamos ver sociólogos fazendo comparativos entre o modelo de produção do século XIX, século XX e agora o século XXI. Porque eles ainda são contemporâneos. Ainda existem resquícios das atividades do século XIX ainda hoje. Então, a Revolução Industrial ela também, da mesma forma que a Revolução Francesa, ela vai modelar uma nova sociedade com relações de trabalho diferenciadas. Então, vamos pegar o seguinte, ó. A Revolução Científica ela vai influenciar a sociologia pelo método científico. A Revolução Francesa, pela fundação de um novo Estado, agora com uma nova roupagem jurídica por conta do Estado Democrático de Direitos, e a Revolução Industrial vai influenciar a sociologia a partir de uma nova forma de produção, novas relações de trabalho. Então aqui nós temos os 3 pilares que vão impulsionar o estudo sociológico. Questão 6. Questão 7. Quem foi Auguste Comte? Auguste Comte foi um dos principais autores ali do pós-iluminismo que vão criar, de fato, análise sociológica. O Auguste Comte foi um dos primeiros sociólogos que nós temos registro, né, desta mudança moderna, né, que é ali do século XVIII para o século XIX. Porque o Auguste Comte ele vai tentar criar um método sociológico de fato. Ele vai ser o primeiro a propor uma análise histórica e sociológica a partir de uma mudança social. Então, o Auguste Comte defende que a sociologia ela deveria permitir, né, ou produzir novas formas de análise social que ajudariam a conduzir essa nova sociedade agora voltada para o progresso, né, para o que ele chama de positivismo, a ideia de uma história que ela é progressiva, que ela vai ser uma sucessão de elementos piores para o melhor, né? Obviamente que o Auguste Comte hoje ele é superado, porque nós entendemos que não é porque a história ela está se desdobrando que nós temos de fato um futuro sempre melhor. Muitas vezes o futuro ele é pior do que o passado. Então essa ideia cronológica de um positivismo, de um melhoramento histórico, ela se rompeu. Porém, o Auguste Comte ele ainda é muito importante para analisarmos do ponto de vista da contribuição que ele deu para o método sociológico, tá? 8. Explique em que consiste o positivismo. Esta compreensão de que a história ela é um melhoramento e de que a ciência deveria conduzir este melhoramento. Tá? Questão 9. Como a noção de modernidade está relacionada com o positivismo? Porque o positivismo é uma defesa do pensamento iluminista, da ciência. Então a modernidade ela traz essa concepção iluminista, assim, esse entusiasmo com a razão. E o positivismo ele vai promover isso do ponto de vista de uma praxis, de uma prática sociológica. Então, a sociologia ela ajudaria a distribuir o pensamento positivista por todos os meandros, por toda a malha social, tá? Então, é nesse sentido que o pensamento positivista se relaciona com a ideia de modernidade, tá? Questão 10. Explique em que consiste a teoria dos 3 estados de Auguste Comte. O Comte ele defende que a história ela é dividida em 3 estados. Temos o mitológico, o metafísico e o positivo, ou científico. Sendo que o estado mitológico, ele seria em comparação com o desenvolvimento de uma criança, ele seria aquele estágio mais ingênuo, com muitas alegorias, com pouca precisão de evidências. Tá? Necessário para o segundo estágio ser o metafísico, mais abstrato, mais religioso. E o terceiro estado, que seria o positivo, seria a superação do estado mítico e do estado metafísico, com a consolidação da ciência. Tá? Então essa seria
a diferença entre os 3 estados. Na apostila de vocês está bem definido ali, bem descrito todos esses estágios. Então leiam esta parte que vai ajudar vocês. Tá? Mas grosso modo é isso. É a ideia de que cada um desses estados deveria ser superado, sendo que o estado positivo ele deveria ser a base civilizacional a partir do século XVIII, né? A partir ali do ápice do que nós chamamos de modernidade. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ajudado e nos vemos na próxima aula. Até mais. Não deixem de estudar para a prova.